Boa tarde, graça e paz. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela diz em João, capítulo 14, versículo 6. Ela diz assim, ó: E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Para mim tá falando dessa palavra, eu vou estar contando o testemunho da minha vida. Eu quero contar o que Jesus fez na minha vida para que vocês possam entender um pouquinho dessa palavra. Amém? Então preste atenção, não pula esse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta se você puder. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então, meus amados, desde que eu me lembro, quando eu era criança, eu morava no interior, né, antigamente com a minha família. Nós somos de uma família bem grande. Meu pai e minha mãe, eles criaram 8 filhos e eu sou o menor dos homens. E eu lembro que desde criança a gente já sofria bastante fome, ataques pelas pessoas, por a gente ser uma família pobre, né? As pessoas, nós éramos bem discriminados, assim, para dizer melhor. A gente sofria preconceito, a gente era muito humilhado pelos vizinhos, pela sociedade, a gente não tinha oportunidade nenhuma em crescer na vida, mas graças a Deus houve um tempo que eu tive a oportunidade de ir para Sapiranga, a cidade que eu moro até hoje, faz 16 anos. E eu tinha 16 anos na época que eu vim para Sapiranga. Eu arrumei um emprego de meio período naquela época, comecei a trabalhar, comecei a ganhar um salário, já comprei roupas, comprei vestimentos que eu nunca imaginei ter, como eu era pobre, né? Sempre andava de chinelo no interior lá, passava frio no inverno, sempre de chinelo, mas a gente nunca reclamou, graças a Deus. Então, como eu estava falando, eu arrumei emprego, comecei a trabalhar, então comecei a conhecer pessoas novas. Na época eu achava que eram amigos, comecei a sair em festa, comecei a beber, comecei a usar drogas. Quando eu fui ver, eu estava com 18 anos e já estava metido no tráfico de drogas. Eu comecei a vender drogas para poder alimentar o vício, né? Na época quando eu tinha 18 anos ali, eu não tinha muito entendimento, eu achava que todo mundo era amigos, mas Deus, ele sempre tem um plano na nossa vida. Por mais que a gente se encontre no buraco, às vezes Deus, às vezes não, sempre Deus vai permitir a gente se enfiar num buraco para a gente poder declarar que só Ele é o Senhor. E eu fui aprender que só Ele é o Senhor da pior maneira. Eu estava com 20 anos, eu já estava no fundo do poço. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Eu achava que para mim ia ser o fim. Eu já nem vendia mais drogas, eu estava viciado em drogas. Eu era alcoólatra, eu já não trabalhava mais. Eu vivia que nem um mendigo. Eu vivia no lixo. E amigos eu também já não tinha mais naquela época, amigos já tinham virado as costas, aqueles amigos que eu achava que eram amigos, mas era usado pelo mal para poder destruir, porque o mal já sabia o propósito que Deus tinha na minha vida, e Deus já estava cumprindo na minha vida, não importa o lugar que eu estava, eu já fazia parte do plano de Deus para minha salvação. Então foi aí que Deus começou a agir para poder me salvar, poder salvar a minha alma e hoje para mim poder estar contando esse testemunho. Então, certa vez, eu lembro que eu estava fazendo aniversário, né? Então, nós usamos drogas a noite inteira. Eu já estava pensando até em me matar naquele dia. O espírito maligno já estava sussurrando em meu ouvido para mim se matar, para mim acabar com a minha vida. E então Deus naquela noite, ele falou comigo, eu me olhei no espelho e não gostei nem um pouco do que eu estava me tornando. Eu fiquei envergonhado daquela pessoa que eu tava me olhando no espelho. Eu tinha vergonha, estava com vergonha. Então eu clamei para Deus, meu Deus, eu não nasci para isso, eu não mereço isso, meu Pai, eu não mereço. Ajuda-me, Senhor Jesus, ajuda-me. Eu clamava assim. Então, no outro dia, depois daqueles dias seguintes ali, Deus iniciou o plano de salvação na minha vida. Ele começou a me afastar de pessoas que não agregavam em nada na minha vida.
Ele colocou pessoas boas no meu caminho, eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar e consequentemente também eu parei de usar as drogas, parei de beber, me afastei daquelas pessoas que me tiravam do caminho de Deus. Aí eu comecei a prosperar na minha vida, comecei a comecei a ser uma pessoa melhor, comecei a comprar coisas, comecei a adquirir móveis para minha casa, comprei a primeira moto com 20 anos e depois daquilo eu me aproximei mais de Deus, comecei a buscar mais Ele, comecei a orar mais, mas ainda era pouco, ainda não era suficiente, não era aquilo ali que ainda Deus tinha na minha vida. Então eu também orei por uma esposa, eu nunca imaginei ter uma família e Deus me deu uma esposa de Deus, uma esposa preparada para servir a Deus e também me deu um filho. Hoje eu tenho uma família, tenho uma esposa linda que é bênção, tenho um filho que é bênção. Ele também me deu casa que eu nunca imaginei em ter. Ele me deu terras, me deu uma barbearia. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Tudo graças a Deus. Como que eu não vou servir um Deus que do nada ele transforma a vida de uma pessoa? Hoje eu tenho muito mais que eu mereço e eu só tenho que glorificar o nome de Deus Pai. Então, mas ainda depois disso tudo, eu acabei me afastando um pouco mais de Deus. Eu achava que, como eu já tinha tudo, eu achava que estava bem, eu achava que aquilo ali já era suficiente. E é aí que o diabo ele trabalha, ele age nas nossas falhas. No momento que a gente para de buscar a Deus, aí ele cresce, ele entra, invade na nossa vida e ele vem com força. Quando a gente mexe no mundo espiritual, o diabo ele age na nossa vida através da palavra. Ele usa a própria palavra para entrar, invadir e destruir as nossas vidas. E ele vai atacar as pessoas aonde for o ponto fraco das pessoas. Ele vai tentar destruir através do ponto fraco. E o meu ponto fraco, no meu caso, era a minha família, minha esposa e meu filho. Ele tentou me destruir, me desviar do caminho de Deus através da minha esposa. Eu chegava em casa, era só briga, nós não tinha mais um relacionamento, era só briga, a gente chegava até a se agredir fisicamente, verbalmente, e quem sofria no meio disso tudo era o nosso filho. E graças a Deus, a misericórdia dele, a palavra diz que a misericórdia de Deus, ela se renova todo dia, toda manhã. Basta a gente pedir perdão todo dia, pedir perdão dos nossos erros, reconhecer que a gente não é nada, que Deus, ele estenda na mão dele para nós. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. E como eu estava dizendo, a misericórdia de Deus, ela me resgatou de novo. Graças a Deus, nós conseguimos manter firme na fé, conseguimos ficar firme na igreja, ficamos firmes na presença de Deus e graças a Deus eu fui batizado pelo Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo me batizou com o Espírito e com fogo, ele mudou totalmente a minha vida, totalmente o meu caráter, tudo que ainda havia de ruim lá dentro do meu coração, ele queimou tudo, ele desceu queimando e destruiu tudo que afastava dele, tudo que afastava da presença dele, ele queimou tudo, ele destruiu, ele me fez um novo homem, ele me transformou completamente. E consequentemente, as coisas começaram novamente a fluir na minha vida. Graças a Deus, graças a Ele, hoje eu estou aqui testemunhando essa história. Essa é a história da minha vida. E eu quero que, de certa forma, essa história ajude a te motivar. Se você está pensando em desistir, que a minha história possa te motivar, que o Espírito Santo venha te auxiliar, que você venha deixar Jesus trabalhar em sua vida, trabalhar em seu favor. Se a gente abrir o nosso coração, reconhecer que a gente não é nada, Deus, ele é nosso Pai, ele quer o melhor, ele tem o poder de transformar as nossas vidas da noite para o dia. Foi o que ele fez com a minha vida. Ele me tirou de um buraco que eu achava que não tinha mais como eu sair.
E o momento que eu reconheci que eu precisava, que eu era 100% dependente dele, foi aí que ele agiu em minha vida a meu favor. E graças a Deus, cada vez mais ele tem me capacitado. E a palavra diz que Jesus é o único caminho da vida e da salvação, é o único caminho da vida eterna. Só Ele tem o poder. A porta estreita que a palavra diz é Jesus. A porta é Jesus. Jesus é o dono da chave da vida. Nós só vamos subir ao céu somente buscando a Ele, somente através de Jesus. E eu digo para vocês, meus amados, que Jesus, só Ele pode salvar. Não tinha outro caminho a não ser a morte, não tinha outro caminho a não ser a prisão para a minha vida. E Jesus, Ele transformou a minha vida de uma maneira que o amor dele transformou tanto dentro de mim, que hoje eu só quero pregar a palavra dele e salvar mais vidas. Eu sirvo a Ele e vou servir eternamente. E eu quero também salvar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero te convidar também para conhecer mais desse Deus, para conhecer esse Jesus, o Espírito Santo que transformou a minha vida, que Ele venha transformar a sua também. Amém, pessoal? Não há mais tempo, a natureza já está gritando, ela está gritando à volta de Jesus. Jesus, ele falou na palavra, ele disse que viria nos buscar. E as profecias, a palavra está se cumprindo. Só não vê quem não quer. Quem não quer uma vida com Deus vai inventar desculpas que o mundo não vai acabar, que isso não é o fim. Mas a palavra ela não mente. A palavra que ela transformou a minha vida, a palavra que está aqui nas minhas mãos, ela transformou a minha vida, ela não mente. Jesus vai voltar. E não vai demorar muito, pessoal. Não perca tempo. Se eu fosse você, eu buscaria o mais rápido possível Jesus. Porque só Ele pode dar a vida eterna para nós, meus amados. Só Ele pode transformar as nossas vidas. Eu não digo que é errado a gente ter do bom e do melhor nessa vida. Mas isso não pode ser prioridade em nossa vida. Deus tem que ser a prioridade. No momento que Deus for a prioridade em nossas vidas, aí tudo será acrescentado. A palavra diz que tudo será acrescentado, mas buscai primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça. Amém, pessoal? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, eu queria que você compartilhasse com algum amigo, para que a gente possa salvar mais vidas, pessoal. Amém? E como eu estava contando, né, do meu testemunho, falando de Jesus, Ele quer mudar a sua vida também, Ele quer mudar a sua história. E não tem, pessoal, não tem outro caminho. O único caminho é Jesus. Só Ele tem o poder, só Ele é o único Senhor. Só Ele é Deus, pessoal, não existe outro Deus. Só Ele é o Criador do céu e da terra. Só Ele tem o poder do conhecimento, do convencimento. Só Ele tem o poder de transformar nossas vidas e levar nós para o céu. Não troque o eterno por as coisas desse mundo. As coisas desse mundo é passageiro, meus amados. Não perca tempo, não faça como eu fiz. Eu busquei os prazeres desse mundo. Estou aqui para te dizer que eu me dei mal. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui contando isso para vocês. Que hoje eu não troco isso por nada. Não há dinheiro nesse mundo que eu trocaria por Deus ou pela minha família. Não existe. Pode me oferecer milhões, bilhões, que eu não troco a minha vida com Deus por nada. Porque o amor e a paz que Ele nos deposita diariamente, isso transcende todo o conhecimento. Não tem nem palavras para expressar o sentimento que Deus deposita em nossas vidas, a paz que Ele libera em nossa vida. Não existe palavras. Eu não estou dizendo para vocês que vai ser um mar de rosas a nossa vida. Eu estou te afirmando que não vai ser. A gente tem batalhas diariamente, até mais do que quem está no mundo. A batalha é maior para as pessoas que estão próximas de Deus.
Quanto mais próximo a gente se aproxima de Deus, maior vai ser as lutas e as batalhas. Mas a presença de Deus em nossas vidas, eu te garanto que a gente vence, é certeza de vitória. Se você não pegou, foi porque você não deu glória a Deus. Se você der glórias a Deus, é porque você pegou. O Espírito Santo é firmeza de vitória. Se você que tiver o Espírito Santo, você vai ter vitória, você já tem a vitória da vida eterna. Amém, pessoal? Então não perca tempo. Não há mais tempo, pessoal. O tempo está se esgotando. Jesus vai voltar logo. Não perca tempo, meus amados. Amém? Que essa palavra continue em seus corações. Que o Espírito Santo continue ministrando em seu coração, para que você também possa conhecer esse Deus que vive eternamente. Amém, pessoal? Beijo no coração. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Tamo junto. Beijo no coração e amém. Glórias a Deus.